Olá pessoal, muito bom dia. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de angelologia, que é o estudo dos anjos. Estamos gravando o vídeo 15, hoje é 18 de agosto de 2020. Na semana passada nós vimos uma introdução, vimos a natureza e começamos a classificação. Nós falamos na classificação, falamos apenas do anjo do Senhor. Então vamos dar continuidade hoje falando da classificação, ou seja, a hierarquia existente entre os anjos. Então, veja bem, eu vou repetir aqui, a classificação. A Bíblia dá a entender que os anjos de Deus se acham organizados, formando uma hierarquia que corresponde às suas diferentes funções nos céus. A Bíblia fala de serafins, querubins, arcanjos, anjos, tronos, dominações, principados e potestades. Então, o anjo do Senhor, como eu falei, nós vimos no vídeo anterior. Então, nós vamos, dar sequência. Então, serafins, tratando agora da classificação dos anjos. O primeiro item foi anjo do Senhor e o segundo vai ser serafins. A palavra seraf, no hebraico, significa arder, queimar. Então, serafim já é plural masculino no hebraico, significa anjos ardedores, queimadores. Então é traduzido do português como serafins, são anjos ardentes, refulgentes, brilhantes. É um anjo de alta graduação. Ele é mencionado somente uma vez na Bíblia, que é em Isaías capítulo 6. Tá? É só aqui que os serafins são citados na Bíblia, e mais nenhum outro texto. E eu vou ler então esses 6 primeiros versículos aqui de Isaías. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no trono alto e exaltado. Esse grifo aqui, sempre esse grifo é meu, tá? Eu sublinhei para destacar bem. Então eu quero dizer que é um trono alto e exaltado. E a aba da sua veste enchia o templo, ou seja, a aba da veste de Deus enchia o templo. Acima dele, acima do trono de Deus, acima dele estavam os serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Verso 4. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei, isso aqui é Isaías que gritou: Ai de mim, que estou perdido, pois sou homem de impuros lábios e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar como uma tenaz. Então é somente aqui que se fala de serafins, Então, no serviço de adoração a Deus, esta classe de anjos louva a Deus e promove a sua santidade. A gente viu que eles estão acima do trono de Deus, Então, na visão de Isaías, eles têm 6 asas. Com 2 cobriu o rosto. Isso significa que eles cobriu o rosto em reverência a Deus. Com 2 cobriu os pés, para que as suas próprias obras não apareçam, ou seja, as obras dos anjos. E com 2 voavam. E lá no verso 6, que a gente acabou de ler, quando fala de brasa viva, que fala de fogo, fala de purificação. Então, primeiro ele pegou a brasa, foi lá, purificou os lábios de Isaías e falou que ele agora, assim, se você continuar lendo, ele agora estava pronto. Outra classe. Então, a gente viu serafins, agora vamos ver querubins. O verbo querube, no hebraico, é o verbo guardar, cobrir. Então, no plural masculino, no hebraico, que termina com im, é querubim. Mas pela nossa regra gramatical do português, ficou querubins, Então, querubins. O que são querubins? São anjos guardadores ou cobridores. Então, é guardar, cobrir, o verbo. É um anjo de alta graduação, também chamado na Bíblia de querubim da glória. Está aqui Hebreus 9:5. Acima da arca, que é a arca da aliança que estava no tabernáculo, estavam os querubins da glória, que com sua sombra cobriam a tampa da arca. Lembra que eu falei que é guardar, cobrir? Então, com as suas sombras, os querubins guardavam a tampa da arca.
Gênesis 3:24 fala assim: E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Então, quando Adão e Eva pecaram lá no jardim do Éden, Deus lançou fora do jardim, e para que o homem não voltasse e tocasse na árvore da vida, ele colocou o quê? Querubins. Porque qual era a ideia? Era guardar o caminho para a árvore da vida. Então, Adão e Eva, ninguém podia passar aqui, ó. E os querubins lá que estavam guardando, tá? Eles são mencionados várias vezes na Bíblia, os querubins. A Bíblia declara que Deus habita entre os querubins, tá? Detalhe, Deus habita entre os querubins e os serafins estão acima do trono de Deus, né? A gente acabou de ver. Segundo Reis 19:15, Salmo 80, verso 1, também 99, verso 1, Isaías 37:16, segundo Samuel 6:2. Para não ficar muito longo, né, eu vou pegar só o primeiro aqui, ó, segundo Reis 19:15. E Ezequias orou ao Senhor: Senhor Deus de Israel, que reina em teu trono entre os querubins. Só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Então, o querubim designa uma alta posição na corte celestial ligada ao trono de Deus. Detalhe, ó, o querubim está ligado ao trono de Deus. Ó. Então, Deus reina no seu trono entre os querubins. Então, os querubins estão lá no meio do trono de Deus aqui. Ó. Então, o querubim está ligado ao trono de Deus e serafins também estão acima do trono de Deus. Então, já são dois tipos de anjos ligados ao trono de Deus. A importância dos querubins no conceito de Deus, no conceito divino. Então, Êxodo 25, 17 a 20, aqui fala do propiciatório, ou seja, a tampa da arca, a arca da aliança, que tinha lá no tabernáculo, no lugar santo dos santos. Então, em cima do propiciatório, Deus mandou que Moisés mandasse construir 2 querubins de ouro e colocasse em cima da tampa. Para quê? Cobrir. Em Êxodo 26:1, tinham 10 cortinas, né? Então ele mandou desenhar querubins, ou seja, bordar. Então tinha querubins bordados nas 10 cortinas. Em Êxodo 26:31, é o véu, porque tinha o lugar santo e o santo dos santos. Era separado por um véu. Nesse véu tinha querubins bordados também. A arca era o lugar mais sagrado do culto divino no Antigo Testamento. Então, ela durou de Moisés, né, até Salomão, que quando Salomão construiu o templo, ela passou a habitar no templo. Então, a arca ela ficava no lugar santo do santo, o lugar santíssimo, e era o elemento mais sagrado. Olha só. E tu imagine que aqui, ó, eu tenho o tabernáculo propriamente dito. Então aqui é o lugar santo. Essa aqui, ó, eu estou aqui para cá, ó, eu estou delineando aqui. Aqui tinha o véu. Então no véu eu já tinha desenhado querubins, olha só. Aqui fora, né, eu chamava de pátio. Aqui fora era o pátio, o ato onde ficava o altar do holocausto e a pia. Mas entrando aqui, ó, no tabernáculo propriamente dito, então tinha aqui o lugar santo, que é isso aqui, e depois desse véu é o lugar santíssimo, santo dos santos. E nesse véu também Deus mandou desenhar querubins. Qual a simbologia aqui? É como se estivesse guardando, tá, o caminho para a presença da arca aqui, porque a arca significava a presença de Deus. Então, ó, abrindo aqui essa cortina para cá e para cá, a gente tem essa posição aqui, ó, abriu, ó, o querubim aqui, ó. Então aqui a gente está vendo a arca, né? Abriu, passou esse véu, a gente tem acesso aqui à arca. E em cima da arca, aqui a tampa chama-se propiciatório. Deus mandou desenhar 2 querubins. Esses querubins tinham 2 asas cada um. E as asas tocavam aqui, ó, numa parede e na outra, a ponta das asas. Então eu estava aqui cobrindo, que querube quer dizer guardar, cobrir. E também guardando o conteúdo da arca aqui, ó. Tá? E a arca simboliza a presença de Deus. Então veja a importância dos querubins no conceito divino. Na visão de Ezequiel, eles têm 4 asas e 4 rostos. A gente viu que os serafins, Isaías viu que tinha 6 asas. Os querubins, lá no tabernáculo, tinha 2. A
aqui na visão de Ezequiel tinha 4. Só que na verdade, a gente não sabe se o anjo tem asa ou não. Na verdade, ele não precisa de asa para voar. Tá? Quando Jesus ressuscitou, que as mulheres foram lá no túmulo, tinha um jovem, aquele jovem era um anjo e não tinha asa. Tá? E de repente ele desapareceu. Jesus, por exemplo, quando Jesus foi assunto aos céus, ele foi subir sem asa. Então, são seres espirituais, né? Então ele não precisa de asa. Mas a gente vê que tem anjos sem asa. Aqui, Ezequiel viu com 4, Isaías viu com 6, e no tabernáculo Deus mandou fazer com 2. Mas eles nem precisam. Agora, Ezequiel, olha só, 10, 20 a 21. Esses seres viventes eram os mesmos que eu vi debaixo do Deus de Israel junto ao rio Quebar. É uma outra visão que Ezequiel teve. E percebi que eles eram querubins. Cada um, ou seja, cada querubim tinha 4 rostos, 4 asas, que eu estou grifando aqui as asas, e debaixo das suas asas havia o que pareciam mãos humanas. Tá? Mas o que eu quero destacar são as asas aqui. Ó. Então Deus mandou construir lá no símbolo do propiciatório querubins com 2 asas. Agora Ezequiel viu com 4. Então Deus, ele faz com que ele se manifeste, né, de acordo com a vontade dele, com o propósito dele. Agora vamos para arcanjo. Essa palavra arque, aqui ó, arque, ela vem do grego A-R-C-H, arque. Significa chefe, superior, príncipe. Só lembrando aqui, por exemplo, quando você vê a palavra arquidiocese, tem esse arque aqui, ó. Significa diocese, cabeça, diocese geral. Como fosse quartel-general, arquidiocese. Quando a gente vê também arcebispo, vem daqui, ó, arcebispo é o bispo-chefe. Em São Paulo tem o arcebispo metropolitano, né, de São Paulo. Então vem aqui, ó, arque, quer dizer chefe. Então, arcanjo representa a mais elevada posição na hierarquia angelical. É o arcanjo, é um anjo-chefe. Miguel, a tradução é quem é como Deus. Tá? É mencionado como o arcanjo, o anjo principal. Está aqui Judas 9. Ó. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Então aqui, o arcanjo Miguel. E eu tenho uma revista da Escola Dominical, né, que fala sobre os anjos, e o comentarista diz que, se for ver mesmo ao pé da letra, só existe um arcanjo, segundo ele, né? Porque já que ele é o chefe dos anjos, então só tem um. Então, o arcanjo Miguel. Miguel, ele é também chamado um dos primeiros príncipes. Fala em Daniel 13 e 21. Então, Miguel, né, que é arcanjo, é chamado um dos primeiros príncipes. Mas o príncipe do reino da Pérsia lhe resistiu 21 dias. Aqui é o seguinte, Daniel estava orando. Veio um anjo, né, o Senhor mandou um anjo dar a resposta para Daniel. E esse príncipe do reino da Pérsia, que é um anjo mau, ele resistiu 21 dias, não deixou. Aí veio Miguel, ó. Eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. Então Miguel veio para ajudar aquele anjo que o Senhor tinha mandado. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Ó 21. Mas eu te declarei o que está registrado na Escritura da verdade. E ninguém há que me anime contra aquele, senão Miguel, o vosso príncipe. Olha só. Ele está falando que o anjo com Miguel. E Miguel era o quê? Estava falando com Daniel. Então, o anjo que o Senhor mandou estava falando com Daniel. Daniel era judeu. Olha, mas eu te declarei, o anjo declarou o que está registrado na Escritura. Então ele falou a profecia. Ninguém há que me anime contra aqueles, senão Miguel, que é o arcanjo, vosso príncipe. Então está dizendo que Miguel é o príncipe do povo judeu. Vosso príncipe. Então Miguel, dando continuidade a esse raciocínio, Miguel está com a missão de proteger o povo de Israel, ou o povo judeu. Olha Daniel 12, verso 1, só parte A. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. Olha, do teu povo. Então o anjo aqui está falando para Daniel que Miguel se levantará
a favor dos filhos do teu povo, ou seja, de Israel. Outra coisa, o príncipe dos demônios resistiram. Miguel lutou contra eles e venceu. Então, houve uma guerra espiritual, né, lá nos ares. O anjo estava vindo, né, para trazer um anjo, uma graduação bem inferior à de Miguel, e ele encontrou resistência. Então, Miguel veio e venceu, é lógico. Aqui fica claro que existe uma hierarquia entre os anjos. Tá? Existe uma hierarquia. Tanto entre os anjos bons como entre os anjos maus. Em 1 Tessalonicenses 4,16, que é aquela parte que fala do arrebatamento, a Bíblia fala voz do arcanjo. Tá? É do arrebatamento. Ouvida a voz do arcanjo, tal, o Senhor descerá até as nuvens. No final dos tempos, ou seja, no final da grande tribulação, a atuação de Miguel será mais que decisiva para derrotar as forças do mal. João, na ilha de Patmos, ele viu isso. Olha só. Apocalipse, capítulo 12, verso 7. Na visão de João. E houve batalha no céu. Tá? Houve batalha no céu, que é lá nos ares. Miguel e seus anjos, ou seja, Miguel tem um exército. Então Miguel veio, ele é o comandante, ele é o chefão, né? E os seus anjos, os seus soldados, batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos. Então, vai ter uma batalha decisiva e os anjos bons vão vencer, né? Sob o comando de Miguel aqui. Outra coisa. Só tem 2 anjos na Bíblia que o nome é revelado. Um é Miguel, que a gente viu lá no livro de Daniel, né? E também Apocalipse. E o outro anjo que a Bíblia fala o nome é Gabriel. Então, Gabriel quer dizer anjo de Deus. É outro anjo que tem o seu nome revelado na Bíblia. Mas nem o outro anjo tem o nome revelado. Tá? O resto tudo é invenção. A Bíblia só fala de Gabriel e de Miguel. Está lá em Lucas 1, 19 e 26, Daniel 8, 16, também Daniel 9, 21. E uma informação, Gabriel não é tratado como arcanjo na Bíblia. Ele é tratado apenas como anjo, o anjo Gabriel. A Bíblia não fala que ele é arcanjo. Agora vamos para anjos comuns. A gente já viu serafins, querubins, arcanjo. Agora vamos ver aqui os anjos comuns. Os exércitos de Deus, eles formam os exércitos de Deus, os anjos comuns. São muito. Olha só, Salmo 148, verso 2. O salmista convida toda a criação a louvar a Deus. Louvem-no todos os seus anjos. Então, todos incluídos aqui. Louvem-no, ou seja, louve a Deus, todos os seus exércitos celestiais. Então, são milhares e milhões de anjos, né, que formam o exército celestial. Então, o número de anjos comum é muito superior ao de anjo graduado. Aí o graduado viu aqui o querubim, serafins, arcanjo. Então o número de anjos comum é lógico que é muito superior. Como se tivesse um exército, aí tem um comandante e tem vários soldados, né? Você tem uma ideia, uma companhia, né, que tem 100 homens, é um capitão, um tenente, que é o comandante daquela companhia. A companhia tem 100 soldados, cabos soldados já são hierarquia mais baixa. Agora imagine um general, né, quantos que ele tem subordinados a ele. No livro de Jó 25:3 fala o seguinte: seria possível contar os seus exércitos e a sua luz sobre quem não se levanta? Então seria possível contar os seus exércitos, falando dos exércitos de anjos. Tá? Hebreus 12:22 chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião. Então, são muitos. Agora vamos ver essa parte aqui, tronos, dominações, principados e potestades. O que isso significa? Então, significa diversas ordens ou categorias de seres angelicais. Então, isso é citado em Colossenses 1,16, Efésios 1,21, Efésios 6,12, 1 Pedro 3,22, etc. Nós vamos colocar isso aqui, Colossenses 1,16. Lembrando que Efésios 6,12, aqui fala as armas do crente. A gente vai ver que aqui fala dos anjos maus aqui. Mas vamos ver esse aqui. Colossenses 1,16. Porque nele, ou seja, em Cristo, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Visíveis e invisíveis. A invisível aqui são os anjos. Sejam tronos, aqui tronos, dominações, dominações, principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele.
Lembrando que Jesus ele fez parte da criação dos céus e da terra porque ele é Deus. Tá? Então a Trindade foi quem criou tudo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tá? Um só Deus. Então lá, vamos ver o que é trono. É uma classe de anjos que está diretamente ligada à majestade e soberania de Deus. É possível que os serafins e querubins estejam diretamente ligados a esse tipo de divindade. Então eu falei lá no começo, né, que os serafins estão acima do trono de Deus, então estão ligados ao trono. É uma classe de anjos que está diretamente ligada à majestade de Deus. Olha só, serafins e querubins, né? Segundo Reis 19:15. Ezequias orou ao Senhor, o Senhor Deus de Israel, que reina em teu trono entre os querubins. Ó, os querubins estão aqui, ó. Então o trono com o querubim está ligado. Só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu criaste os céus e a terra. Voltando para Isaías aqui, ó. 6, 1 e 2. No ano que morreu Uzias, é o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Ao 2. Serafins estavam por cima dele, tá? Por cima do trono. Então, querubins está lá, a gente viu que está ligado ao trono, e serafins também. O segundo, o 6.2, dominações. São anjos que executam as ordens divinas sob a autoridade de Cristo. Tá? São dominações. Principados. É uma classe de anjos que tem poder de príncipe. No reino terrestre, ou seja, aqui na Terra, eles regem sobre territórios pertencentes ao reino. Então, só para você ter uma ideia, o arcanjo Miguel, ele tem uma função lá no reino de Israel. A Bíblia diz que ele vai proteger Israel, que ele protege Israel. Então ali é o território dele, é o principado dele. Por exemplo, lá na França tem um principado de Mônaco, né? Então é um principado dentro de um país, né? Então na esfera também, na esfera dos anjos, eles têm territórios onde eles atuam, tanto dos anjos bons como dos anjos maus. Eles são escalados para cuidar de um determinado território. Então, são os principados. Então, classe de anjos que tem poderes de príncipes. No reino terrestre, ele rege sobre territórios pertencentes ao reino. Potestades. Anjos que exercem atividades especiais da parte de Deus. Tá? São chamados potestades porque foram investidos em uma autoridade especial. Então, o Senhor delega um poder específico para ele fazer uma determinada atividade. Tá? Detalhe, não são onipotentes, tá? Só quem é onipotente é Deus. 1 Crônicas 21:15. E Deus mandou um anjo a Jerusalém para destruir. Ou seja, o anjo para destruir a cidade de Jerusalém. Eu acho que ele delegou poder para esse anjo. E destruindo a ele, o Senhor olhou e se arrependeu daquele mal e disse ao anjo destruidor: basta, agora retira a tua mão. Então, esse tipo de anjo aqui, eles fazem parte desse grupo, ó, potestades. Então, eles estão lá, stand-by, a serviço de Deus. Quando Deus tem uma missão para ele, Deus então o capacita, ele vem e realiza aquela função. Observação. Em Efésios 6:12, diz que ele nos importuna, né? Aqui no caso os anjos maus, né? Porque não temos, Paulo falando, não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, potestades, contra os príncipes das trevas destes séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então aqui fala dos anjos maus, tá? Então essa potestade, ela se aplica tanto a anjos bons como maus, né? Essa palavra potestade é uma classe de anjo, tá? E nós devemos então estar preparados, né? Vendo isso aqui, que estão, né, a nos perseguir, nos importunar, devemos estar preparados. Olha só o que diz Marcos 16 até o 18. Quem crê e foi batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios. Então o Senhor, ele nos dá autoridade para expulsar os demônios. Estes aqui, ó, essas potestades aqui, ó. Falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beber alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Tá? Então nós temos esta autoridade para expulsar os demônios, caso eles venham nos perturbar. Então, no nome de Cristo, a gente expulsa os demônios.
Então é isso que eu tinha para vocês hoje. Se você gostou, deixe o seu like, tá? Curta, compartilhe com seus amigos, seus contatos. E até a próxima semana, se Deus quiser.